trabalhadores do Brasil. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos a mais uma aula de geografia, ok? E hoje nós vamos trabalhar regionalização do mundo dentro das divisões do capitalismo e do socialismo. Na semana passada, nós trabalhamos a regionalização dentro dos aspectos cartográficos, falamos sobre os continentes do mundo, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania e África. E hoje nós vamos ver como que essas divisões elas se desenrolaram a partir dos principais sistemas econômicos que se desenvolveram ao longo da história da humanidade. Mais especificamente, sistemas econômicos que se desenvolvem da metade do século XIX em diante. Tudo bem? Então, eu compartilhei com vocês aí a tela, com o slide. Coloquei alguns conceitos aqui no chat, que são os conceitos de capitalismo e o conceito de socialismo. São as duas principais vertentes econômicas que, durante o período da Guerra Fria, a partir de 1947, entraram em degladiação uma com a outra, buscando um espaço mundial dentro de uma visão macroeconômica. Tudo bem? Então, capitalismo de um lado, socialismo de outro, ambos lutando pela hegemonia do poder. Bom, então, o período após a Segunda Guerra Mundial marca a regionalização do espaço mundial em dois sistemas opostos de poder, o capitalismo e o socialismo. É a partir daqui, pessoal, que nós vamos ter aquela divisão que é conhecida como países de primeiro mundo, países de segundo mundo, países de terceiro mundo. Países que são desenvolvidos, países que são subdesenvolvidos. Então, é a partir daqui que nós vamos iniciar esse debate, iniciar esse diálogo, ok? Então, a partir da regionalização do mundo, que acontece pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos aqui, então, o início da Guerra Fria. E aí a Guerra Fria, ela vai se estender até 1989, para alguns historiadores e geógrafos até 1991, com a instalação da perestroika e da gladiosi na União Soviética, tudo bem? Mas o que é importante vocês saberem é que pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter, então, essa regionalização do espaço mundial, ou seja, dois sistemas econômicos mundiais, duas potências mundiais que estarão uma defendendo os seus próprios interesses diante da outra. Então, o capitalismo, que era defendido pelos Estados Unidos da América, e o socialismo pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou também mais conhecida como União Soviética. Hoje, a atual Rússia, ok? Então, do lado nós vamos ter os Estados Unidos, de outro lado nós vamos ter a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Que serão os dois principais países aí, as duas principais potências do mundo naquele momento pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo vinha de um amplo conflito de dimensões mundiais, ou seja, o nazismo tinha acabado de cair, o fascismo tinha acabado de cair, o mundo tenta se reconstruir, a Europa tenta se reconstruir dos abalos e dos estigmas que haviam sido deixados pela Segunda Guerra Mundial, e agora, então, começa uma Guerra Fria. O que é o conceito de Guerra Fria? É uma guerra que, de fato, não aconteceu, não chegou a ter um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas esse conflito, ele aconteceu dentro do campo ideológico, tá? Dentro do campo jornalístico, ou seja, os países se atacavam a partir das notícias que um iam dando para o outro. Então, a União Soviética dizia, nós estamos aqui criando 3 bombas atômicas. Os Estados Unidos iam lá e diziam, nós estamos criando 5 bombas atômicas. E assim, as tensões
mundiais iam aumentando de acordo com que um país ia ameaçando o outro. Então, os Estados Unidos comandava o bloco capitalista e a União Soviética comandava, então, o bloco socialista. Então, diante disso, os principais países da América do Sul seriam aí abarcados pelos Estados Unidos e alguns países ali da Europa, Oriente Médio, seriam abarcados pelo socialismo, como é o exemplo da China, de Mao Tse Tung, por exemplo. No caso da América, como é o caso de Cuba, que era socialista. Tá? Então, nós vamos ter aí países que defenderão, né, países subdesenvolvidos, países de segundo e terceiro mundo, que defenderão o socialismo ou que defenderão o capitalismo. No caso do Brasil, o Brasil estava mais alinhado durante esse período da Guerra Fria com os interesses norte-americanos. Tanto é que o golpe de 64, a ditadura militar de 64, que vocês irão estudar em história, ela tem uma ampla influência dos Estados Unidos por meio do departamento da CIA. Né? Então, a CIA acaba que ajudando, de certa forma, com que a ditadura militar entrasse em vigor no Brasil. Isso durante o período da Guerra Fria, ok? Então, o período da Guerra Fria é essa tensão entre esses dois blocos econômicos. Por isso que nós chamamos esse período de quê? De regionalização mundial. O que a gente viu na aula passada era uma regionalização mais física, né? Dentro do ponto de vista da geografia física. O que nós estamos vendo hoje aqui é uma divisão, uma regionalização mundial do ponto de vista da geografia humana, ok? Então, isso acaba influenciando diretamente todo o nosso estilo de vida. Isso acaba influenciando diretamente toda a nossa sociedade. Como a exemplo da situação que nós estamos passando com o coronavírus. Tá? Ou seja, o mundo, depois do coronavírus, nunca mais será o mesmo. A mesma coisa que aconteceu com o mundo pós-Guerra Fria. Ou seja, o sistema socialista acaba caindo, acaba entrando em descrédito, né? Acaba tornando-se ultrapassado, e então o sistema capitalista, na verdade, acaba... O sistema socialista, desculpa, acaba caindo, acaba entrando em descrédito, né? Acaba falindo, enquanto que o sistema capitalista entra em um estado pleno de ascensão. Ou seja, depois da Guerra Fria, o mundo nunca mais foi o mesmo, tudo bem? Então, meus queridos, essa é a divisão, ok? Da regionalização do espaço mundial de acordo com a geografia humana. Bom, o capitalismo é um sistema econômico e social que surgiu na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e o século XV, e substituiu o feudalismo. Lembre-se lá que antes do Estado moderno, né, que é o quarto período aí da história geral, nós tínhamos a Idade Média, que era um período que foi comandado pelas ideias da Igreja Católica, pelo teocentrismo, pelo conceito de suzerania e vassalagem, pelo conceito de servidão, né? E era um sistema econômico baseado no feudo, baseado na terra. Com a ascensão das grandes navegações, do renascimento comercial e cultural, nós vamos ter, então, a ascensão do mercantilismo, que será o pontapé inicial para a criação e formação do sistema capitalista. O mercantilismo, que era a forma de economia baseada na extração dos recursos naturais de um determinado território. Ouro, prata, cobre, ferro, bronze, madeira e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, o mercantilismo trouxe a ideia de acúmulo de riquezas. Foi daí que a Inglaterra passou a praticar o acúmulo primitivo de capital e então se tornou um dos países mais ricos da Europa. Depois do século XVIII, nós vamos ter a primeira revolução industrial, quando as máquinas substituem a mão de obra humana, então nós deixamos de ter a mão de obra manufatureira e passamos a ter a mão de obra maquinofatureira.
Então, diante dessas características, surgem quem? Surge o capitalismo. Depois vem a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial e a quarta revolução industrial, que é o período que nós passamos chamado de revolução industrial informacional ou tecnológica, onde nós temos toda a ascensão dos aparatos tecnológicos, redes sociais e assim sucessivamente. Tudo bem? Tudo isso é uma marca do capitalismo. Tudo isso é uma marca do desenvolvimento do capital e da economia de livre mercado. Então, o capitalismo, ele defende o quê? O capitalismo, ele defende o livre mercado. E foi justamente isso que aconteceu durante o período da expansão das grandes navegações. Então, os homens saíam da Europa, ok? Os homens saíam da Europa e aí iam buscando outros territórios ao longo do mundo. Então, eles vão chegar às Índias, eles vão chegar às Índias aqui, né? Vão chegar à costa da África, onde haverá ampla comercialização de escravos. Vão chegar à América do Sul, também chamada de América Portuguesa. Vão chegar aos Estados Unidos, aqui América do Norte, onde Estados Unidos e Canadá foram colonizados pela Inglaterra, México, América Central e grande parte da América do Sul, com Venezuela, Bolívia, Peru, Equador, Chile, Argentina e Uruguai, que foram colonizados pela Espanha, e alguns países que foram colonizados pela França, como Guatemala, Guiana Francesa, Honduras e assim sucessivamente, ok? Então, é a partir daqui que nós temos, então, o conceito de livre mercado. Porque o conceito de economia no feudalismo era baseado na terra. Então, o suzerano, o dono da terra, ficava com 30% da produção de tudo aquilo que era produzido na sua própria terra pelo seu servo. Aqui não. Aqui nós temos uma economia que vai ser baseada no livre mercado. Então, você sai da Europa, busca outros territórios, explora estes territórios, retorna à Europa com essa mercadoria e, a partir daí, você terá a fabricação de vários produtos, né? Como tintas para tecidos, móveis que eram fabricados a partir da madeira e a venda de pedras preciosas encontradas nesse território, ouro, prata, rubi, esmeralda e assim sucessivamente. Então, o conceito de livre mercado começa daí. Aí depois vem o capitalismo industrial, ok? O capitalismo industrial, ele inicia-se no século XVIII, ok? Com a substituição da mão de obra manufatureira pela mão de obra maquinofatureira. Então, nós vamos ter as máquinas movidas a carvão, tá? A primeira forma de combustão aí, máquinas a vapor. A exemplo das Marias Fumaças também, né? Os primeiros trens que eram movidos a carvão a vapor, ok? Então, aqui nós temos as primeiras máquinas de tecer, de tear, de fabricação de roupas específicas, ok? A imprensa de um modo geral. E com a Revolução Industrial, nós vamos ter aí a ampliação das questões prejudiciais em relação ao meio ambiente, tá? Ou seja, nós vamos ter um aumento da poluição, ok? Justamente pelo fato das máquinas saírem a vapor. A exemplo da Mongólia, a Mongólia que é um dos países mais poluídos do mundo. Por quê? Porque ainda utiliza muito a questão do combustão por meio do carvão, tá? Então, é um país que trabalha muito que tem inúmeras carvoarias e é um país extremamente poluído. Eu vou colocar depois um vídeo para vocês no sala de aula sobre a poluição da Mongólia para vocês terem uma noção de como que a situação lá é um pouco precária. Depois do capitalismo industrial, nós vamos ter a segunda fase, que é o capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro que tem o seu início, tá? A partir, então, da Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que acontece em 1914 vai até 1918.
No meio, entre mentes, no meio deste período, nós temos a Revolução Russa de 1917. E é aí, então, que vai surgir, a partir da Revolução Russa, que vai surgir, então, a questão da economia planificada e do socialismo. Então, enquanto nós estamos na segunda fase da Revolução Industrial com o capitalismo financeiro, surge, então, a Revolução Industrial, trazendo, então, uma outra proposta de governo, uma outra proposta de economia, que a gente vai ver já já. Qual é a principal característica do capitalismo financeiro? Ele é, obviamente, baseado no capital industrial, no capital bancário, bolsa de valores, investimentos financeiros, empréstimos, bancos, tudo isso tem origem no capitalismo financeiro, que visa preservar o livre mercado, a extensão da moeda, o valor da moeda nacional, e também buscar meios para proteger a economia de um modo geral. É o nosso sistema financeiro. O capitalismo financeiro é o nosso sistema financeiro atual. Você trabalha, recebe o seu salário em uma conta bancária, e aí, a partir daquele salário, daquela quantia que você recebe, você mantém uma relação, você cria uma relação financeira com o seu banco, onde daqui a um tempo você vai ganhar um cartão de crédito, vai ter possibilidade de fazer um empréstimo, onde você pode comprar uma casa, pode comprar um carro. Você cria um relacionamento com a instituição financeira, que no caso é o banco. E aí nós temos várias. Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Santander, os bancos digitais agora, né? O Banco Inter, a Ricoh, o Nubank, né? E assim sucessivamente. Toda essa extensão financeira complexa que nós temos hoje, ela é uma extensão financeira de origem do sistema capitalista desse período. Tudo bem? Ou seja, pós Primeira Guerra Mundial, nós temos o surgimento, então, do que nós denominamos, daquilo que nós chamamos de capitalismo financeiro, ok? Então, foi uma das formas de garantir que as indústrias tivessem como investir nos seus produtos, para que elas pudessem vender, ok? E aí, a partir disso, cria-se, então, o sistema de ações, de bolsas de valores. Quando aquela determinada empresa começa a vender muito e ela começa a ter um certo prestígio financeiro, então parte de suas ações são destinadas à bolsa de valores. O que é a bolsa de valores? É quando alguém, uma pessoa que quer investir, pega uma parte lá do seu dinheiro, por exemplo, R$1.000, e investe nesses fundos financeiros. E em um determinado período do mês, você acaba ganhando lucros se as ações da empresa subirem, se ela tiver um prestígio financeiro, se ela vender, né? Você acaba participando do lucro dessa empresa pelo fato de ser um acionista, ou você perde dinheiro caso as ações dessa empresa venham a cair. Então, esse é o sistema da Bolsa de Valores, criado a partir aí do capitalismo financeiro. Tudo bem? Pessoal, dúvidas até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Tá beleza, professor, tá beleza. Então, vou fazer o seguinte. Felipe, lê aí pra gente. Lê aí pra mim, por favor. Tudo? Isso. Tudo isso aqui. Beleza. Características do capitalismo. Propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta e da procura, concorrência, trabalho assalariado e lucro. Então, olha só, pessoal. Essas características, elas são importantes. São importantíssimas. São as principais características do capitalismo. Propriedade privada, o que é propriedade privada? É quando você compra um determinado espaço e aquele espaço é seu. Ninguém pode invadir aquele espaço.
porque ali é propriedade privada. O dono daquele espaço é você. Então, seja de forma mais individual, por exemplo, a sua casa, seja de uma forma mais jurídica, por exemplo, uma empresa que você comprou. Se você comprou, é sua propriedade, ninguém pode te tomar. Caso contrário, seria roubo, né? Aí entra dentro de questões penais e um pouco mais jurídicas. Então, essa é a questão da propriedade privada. Economia de mercado, ou seja, livre mercado. O mercado gira de forma livre. Você compra de quem quer, você investe como quer, né? Ou seja, você escolhe onde você vai comprar, onde você vai ser o cliente. Você tem a possibilidade, junto com a economia de mercado, vem a lei da oferta e da procura, né? Onde a empresa oferta e você procura aquele determinado produto. Então, hoje, nós temos a possibilidade de analisar o produto mediante o preço. Então, por exemplo, você quer comprar uma televisão nas Casas Bahia. Nas Casas Bahia, uma televisão de 50 polegadas, por exemplo, está R$3.000. Mas você chega lá na Havan, a mesma televisão está R$2.000. Então, você pode, né, mensurar a sua prática financeira a partir da lei da oferta e da procura. Então, determinado estabelecimento comercial oferta aquele produto num valor mais em conta, então, obviamente, que você vai procurar. É obviamente que você vai comprar, ok? Tudo isso se estabelece a partir de uma linha de produção. Ou seja, o capitalismo produz a mercadoria e coloca essa mercadoria em oferta. Então, a partir do momento que ele entra em oferta, nós temos, então, a procura a partir do consumidor final. A indústria produz a matéria-prima. Uma empresa específica compra essa matéria-prima e fabrica o produto, como, por exemplo, a televisão. Há várias peças, vários mecanismos que são adquiridos por uma determinada empresa diante de outras indústrias para que ele fabrique aquele produto. Fabricou aquele produto, ele vai vender para uma loja física, Casas Bahia, Havan, Star Móveis, Carrefour, Extra. E aí, a partir disso, esse produto chega no consumidor final, que somos nós. É o mesmo caso da gasolina. A gasolina lá na refinaria, ela sai a R$2,50, acho que no máximo R$2,80, R$2,80 e pouco. Né? Mas ela é vendida da refinaria para os postos de gasolina. E aí os postos de gasolina têm que fazer cálculo do frete, tem que fazer cálculo do imposto que eles pagam para o governo estadual, que é o CONFINS, faz o cálculo do seu lucro e joga todos esses valores na costa do consumidor final, que somos nós. É por isso que a gente está aí pagando R$6 no litro da gasolina. Mas o preço original dele, lá na refinaria, é entre R$2,50 e R$2,80. Tá? Ou seja, esse é o capitalismo, né, que se desenvolve a partir dessas práticas financeiras, a partir da lei da oferta e da procura. E, obviamente, partindo também desse princípio, se nós temos uma grande procura de um determinado produto, é óbvio que, diante das leis de mercado, aquele produto, o preço dele vai se elevar. O preço dele vai se elevar. Óbvio, isso é óbvio, tá? Quanto menor a procura daquele produto, menor será o preço também deste produto. Nós temos aí a questão da concorrência, né? Ou seja, inúmeras lojas e empresas vendendo o mesmo produto, e aí essa concorrência é estabelecida a partir das questões financeiras, a partir do dinheiro, trabalho assalariado e o lucro dessas empresas. Então, procura, preço e oferta constitui-se, então, o mercado financeiro. Tá? A partir disso, nós temos a acumulação de capital, que gera desigualdades sociais e formação de classes. E esse é um grande debate, principalmente entre os economistas, porque há uma ala dos economistas que acreditam que a acumulação de capital gera desigualdades. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui um livro de um economista chamado Anthony Action. Não sei se vocês estão vendo aí. Estão conseguindo ver? É porque está no fundo, está na. Deixa eu tirar aqui a tela de fundo aqui para vocês verem.
Aqui, ó. Conseguem ver agora? Sim. Desigualdade do Anthony Action. Ele foi aluno do Thomas Piketty, um renomado economista, ok? Esse economista, ele defende a ideia de que o acúmulo de capital, ele gera desigualdade. Mas outros economistas acreditam que não. Outros economistas acreditam que a desigualdade ela não acontece a partir do mercado, mas ela acontece a partir de questões e de aspectos mais ligados às questões sociais, e acredito que a partir dessas concepções sociais, as pessoas podem galgar o seu espaço na sociedade a partir de uma busca financeira, de uma condição financeira um pouco melhor, ok? Então, essa discussão de desigualdade social é uma discussão muito ampla. Há economistas que defendem a desigualdade social, há economistas que não defendem a desigualdade social. Mas, uma coisa que ninguém pode negar é que nós temos, então, essa divisão de classes. Né? No caso do Brasil, existe também essa divisão de classes. A galera que pertence à renda baixa, a galera que pertence à renda média e a galera que pertence à renda alta. Ok? Então, nós temos classe média, classe baixa e classe alta. São características que estão diretamente ligadas à questão do capitalismo, ok? Então, a concentração de capital, geralmente, ela vai estar aqui, ó, no topo da pirâmide, ok? Geralmente aqui no topo da pirâmide. Então, olha só, 1% da população ganha de 13.560 a 33.900. 1% da população. 4% da população ganham de 6.000 até 13.000. Ok? 9% da população ganham de 3.000 a 6.000. Aí entra a classe média. 16% da população de 2.000 a 3.390. E aí vai entrando as rendas baixas. De 1.356 a 2.034. E a renda familiar, que é aí de 1.356. Hoje o salário mínimo, ele teve um reajuste, eu não sei se está 1.100 ou 1.050, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui nós temos uma ideia de como que essa divisão ela acontece dentro de uma perspectiva capitalista. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Dúvidas? Não. Show de bola. Diante disso, nós temos, então, a criação das principais empresas e marcas mundiais. HP, Nokia, Samsung, Microsoft, Marlboro, né, Gillette, Coca-Cola, Nescafé, Nestlé, McDonald's e assim sucessivamente. Tudo bem? O capitalismo, ele proporcionou a criação dessas grandes marcas, né, desses grandes ícones do capitalismo financeiro. A Nike, né, no ramo dos esportes, a Nike, a Reebok, a Adidas, são grandes marcas aí que fazem muito sucesso, ok? Então, todas essas marcas aí, que são chamadas de transnacionais, têm aí o seu surgimento a partir, então, do capitalismo financeiro, que proporciona a extensão, a ampliação do livre mercado. E com a ampliação do livre mercado, a proposta, a possibilidade de haver concorrências, ok? Bom, socialismo. O socialismo, eu vou pedir para, deixa eu ver, eu vou pedir para Júlia, você lê para mim, por favor? Júlia? Felipe, lê para mim, por favor. Opa, tá. É um sistema socialista.
é um sistema econômico, político e social que propõe a construção de uma sociedade sem classes sociais e sem desigualdade. Defende a extinção da propriedade privada, com o estudo passando a controlar a economia e os meios de produção, tentando distribuir de forma justa bens e serviços à população, tais como saúde, educação e habitação. Bom, o sistema socialista, obrigado, Felipe. O sistema socialista, ele é o contrário do sistema capitalista, né? Enquanto uns acreditam que o sistema capitalista, ele propõe a desigualdade por meio do acúmulo de capital, ok? Tudo bem, Juliane, tá tranquilo. O sistema socialista, ele propõe a isonomia, ele propõe a igualdade, ok? Trazendo, então, serviços que devem ser garantidos pelo Estado, como saúde, educação e habitação. Nesse caso, a economia do sistema socialista é uma economia planificada. O que seria uma economia planificada? Economia planificada é um sistema de economia que acontece, é um plano econômico, economia planificada aqui, ó, é um plano econômico que acontece de forma quinquenal, de 5 em 5 anos, onde o Estado não produz muito e também não produz pouco. Ele não produz em excesso, mas ele também não deixa faltar. Ou seja, ele sempre busca um equilíbrio na produção dos seus produtos, tanto para importação quanto para exportação. Tudo bem? Então, ele sempre leva em consideração essas questões. Ou seja, a produção ela é equilibrada. É produzido dentro daquele determinado território no socialista, exemplo de China, a União Soviética, Cuba, dentre outros países, se produz aquilo que é necessário para a sociedade sobreviver e viver naquele determinado período. Então, a economia ela passa por um sistema de plano. Ela tem um plano que deve ser seguido dentre 5 anos, um plano quinquenal, um plano de produção, um plano de gastos, um plano de cobrança de impostos, ok? Então, esse plano é chamado de economia planificada. Esse plano ele só é possível por causa da estatização. O que seria a estatização? É o controle do Estado em relação às principais empresas daquele determinado país. Então, isso só acontece quando o Estado controla boa parte das empresas de um determinado país, ok? O socialismo defende a extinção da propriedade privada, ok? A propriedade para o Estado socialista, ela sempre pertence ao Estado, ok? É o Estado que controla os meios de produção, é o Estado que controla a economia. Então, do ponto de vista socialista, o Estado interfere diretamente nos aspectos econômicos, na política econômica interna via externa. Então, é o Estado que determina os preços, é o Estado que determina a produção, é o Estado que determina a venda. Ou seja, enquanto que no sistema capitalista, quem determina isso é a própria regulação do mercado. O mercado que determina o valor. A lei da oferta e da procura no sistema capitalista é o que vai determinar isso. Enquanto que no sistema socialista, quem determina é o Estado, quem controla é o Estado. Ok? Uma visão um pouco mais diferente, que dá ares, né, que vai dar ares, na verdade, para regimes ditatoriais que serão criados durante o período da formação da União Soviética em 1922, como o stalinismo, por exemplo, baseado nos ideais do trotskismo. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Ok? Então, esse é o sistema socialista, que defende o fim da propriedade privada, o controle estatal, a intervenção estatal na economia, que tem um sistema de economia
planificada, enquanto que o capitalismo defende a propriedade privada, defende o livre mercado, né, e a extensão de uma não intervenção do Estado na economia, que é chamado de liberalismo econômico, vertente criada ainda no período do Iluminismo pela teoria do Adam Smith, no seu livro chamado A Riqueza das Nações. Tudo bem? Bom, então essas são as características do socialismo. Importante vocês também terem isso. Estatização, economia planificada, pleno emprego. Então, a garantia que o Estado socialista dá à sua população com controle maior de Estado é que o Estado garanta emprego a essa população. Às vezes, não empregos que não têm o mesmo salário, a mesma, como eu posso dizer, a mesma remuneração que existe em um sistema capitalista. Por exemplo, empregos que na China, que é um país hoje considerado um país comunista, né, na verdade. Então, por exemplo, um policial chinês, ele ganha muito menos do que ganha um policial em um país capitalista de primeiro mundo, como Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, o Estado, dentro do sistema socialista, ele garante o pleno emprego. E aí nós temos a redação social, a relação social. Essa relação social que é mantida entre os governantes do Estado socialista e a sua própria população, levando em consideração as questões dos meios de produção que são controlados pelo Estado. Os meios de produção, quando eu falo meios de produção, é tudo aquilo que é produzido no país para fins de consumo da população. Então, note que no Estado socialista, os meios de produção pertencem ao Estado. No capitalismo, os meios de produção pertencem à propriedade privada, ao indivíduo que comprou, ao dono daquela determinada empresa. Ok? Então, são duas visões amplamente diferentes aí. Por isso que durante a Guerra Fria, nós vamos ter aí, então, União Soviética, socialista, Estados Unidos capitalista, nesse embate ideológico. A Rússia, portanto, foi o primeiro país a adotar o sistema socialista. E isso acontece, então, a partir da Revolução Russa de 1917. Já em 1922, vem a formação da União Soviética, né, constituída aí por outros 15 países, onde o poder central, ou seja, a capital do regime socialista, era Moscou. Tem um filme do Rocky Balboa, eu acho que é o Rocky 2, se não me engano. Tem ele no Telecine, no Amazon, depois vocês dão uma olhada. Rocky 2, que é quando o Rocky Balboa luta contra o Ivan Drago. E aí o Ivan Drago, ele é da Rússia, da União Soviética. E aí mostra todo o sistema socialista, toda aquela organização toda militarizada, autoritária, que havia na União Soviética. É bem interessante para que vocês tenham essa visão de como era o regime socialista. Tudo bem? Então, pós-Segunda Guerra Mundial, países do leste europeus e outros países da União Soviética vão entrar aí no embate da Segunda Guerra Mundial contra o nazismo alemão e o fascismo italiano. Tá? O modelo de governo instaurado na União Soviética não seguiu as propostas originais do socialismo, sendo que ofereceu uma classe de burocratas estatais. O que acontece? A galera hoje que defende o socialismo, ela acaba dizendo e defendendo a ideia de que o socialismo ele foi distorcido pela União Soviética. Tá? Porque o socialismo ele tem origem nas teorias marxistas, de Karl Marx, Friedrich Engels, lá no Manifesto Comunista, produzido em 1848. Só que, hoje, alguns estudiosos marxistas e marxistas defendem a ideia de que a União Soviética ela não seguiu os passos propostos por Karl Marx. E aí, então, ela deturpou o sistema socialista, criando uma classe de burocratas e autoritários,
como era o caso do Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro e assim sucessivamente, ok? O que não deixa de ser verdade, porque dentro de uma interpretação original das obras do Karl Marx, realmente o Estado socialista e comunista não previa a criação de um sistema autoritário. Realmente isso é verdade. Então, a União Soviética chegou a ter indicadores sociais, tá, muito elevados durante o período da sua existência, mas que foram caindo gradativamente após a queda do Muro de Berlim, ok? Bom, e aí nós vamos ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formado por 15 repúblicas, tá? Então, uma ideologia baseada em Karl Marx, Friedrich Engels, tá? Lenin, que foi um dos líderes da Revolução Russa de 1917, e o Stalin, que foi o primeiro e grande ditador da União Soviética, ok? E ele foi aí quem governou a União Soviética durante boa parte da Guerra Fria e tornou-se um dos maiores ditadores, tá, do regime socialista, que acabou aí matando aproximadamente mais de 50 milhões de pessoas ao longo da sua história, assemelhando-se a regimes como nazismo e fascismo, tudo bem? Então, foi sim um regime muito autoritário, foi um regime ditatorial que se desenvolveu na Rússia a partir das ideias socialistas. Lógico que, como eu já disse, estudiosos do marxismo levam em consideração que Stalin ele acabou deturpando as ideias marxistas, tá? Então, o mundo foi dividido em dois grupos de países, liderados pelos Estados Unidos e o outro lado liderado pela União Soviética. Tudo bem, meus queridos? Então, nós vamos encerrar por aqui, ok? Então, quero agradecer a todos vocês pela aula de hoje e até a próxima aula.